Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre SUS e planos de saúde. Como vão? E aí, vão bem? Essa é a questão dessa noite e vale a pena aí muito a sua participação sempre no nosso programa. Você sempre tem modos de interagir conosco através do nosso Twitter, PE_Hamilton. Você manda direto aí a sua questão, vai também participando, não é? Ao longo do nosso programa, interagindo com a gente. Você também tem a possibilidade de mandar um e-mail para o nosso programa em pauta@cançãonova.com para fazer o seu comentário, para sugerir algum tema, para interagir conosco. E claro, para rever os nossos programas, bastam dois endereços. Primeiro, o nosso blog aqui de Belo Horizonte, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh. Imediatamente após a exibição pela TV Canção Nova, você já tem acessível lá no nosso blog. E também, claro, o site do nosso querido Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, além das viagens, dos compromissos, dos artigos, dos livros, também um link para acompanhar o nosso programa Em Pauta. O Frei vai ali selecionando os vários programas e disponibiliza ali para você ter acesso, tá certo? Olha, temos aqui no segundo bloco a indicação de literatura e esse daqui está assim, essa daqui está quentinha, saindo do forno. Olha aí para você, especialmente um trabalho fantástico feito aqui pelo Jorge Machado, a Lúcia Sorato e o Vanderlei Couto, são os organizadores. Saúde e Trabalho no Brasil, uma revolução silenciosa. Olha aí que coisa interessante. Acabou de sair, não é isso, Frei Moser? Isso mesmo, acabou de sair e certamente todos os nossos telespectadores estão encucados com esse NTEP, nexo entre as várias doenças, nexo entre as várias circunstâncias de trabalho, o clima do trabalho, quer dizer, procura tratar a saúde num aspecto mais amplo e mais global. Então, nesse sentido, é uma revolução. Não só evitar acidentes, mas ter um ambiente favorável ao trabalho. Tá certo. Tá aí a boa dica para você. Se você quer aprofundar o que estamos conversando nessa noite, então não deixe de adquirir esse livro, tá certo? Doutora, o Frei Moser ia comentando no final do nosso primeiro bloco, por favor, Frei. O doutor Bruno fez duas colocações assim muito instigantes. A primeira, quando se fala de SUS, de saúde, não podemos ficar só na defensiva, não é? Ou seja, no curativo, mas o preventivo. E o que é que o SUS faz em termos de prevenção, educação, de higiene, água, esgoto e assim por diante? Mas, sobretudo, em termos de educação para a saúde. Depois, uma segunda observação que achei assim muito propícia, essa movimentação popular. Isso deve fazer lá uns 20 anos. Eu estava num estádio, não é, numa cidade, não vou dizer o nome, mas uma grande capital, não é, que está agora no foco de escândalos, não é, e uma assembleia de estudantes de medicina, e junto com o secretário de saúde lá do município e também do estado. E então fez as suas colocações, porque nós vamos fazer, nós vamos realizar, e de repente toda aquela assembleia, imagina estudante universitário há 20, 30 anos atrás, né? Gritando, saúde, conquista popular, saúde, conquista popular. Eu acho que está na hora de voltar a gritar isso. Ou seja, não depende só do governo, não depende só das instituições, mas eu acho que nós temos que nos organizar melhor e temos que realmente exigir, mas exigir não é ficar falando mal. É você arregaçar as mangas e procurar os mecanismos para atingir os objetivos. Né? Tá certo, Frei Moser. Olha, nós vamos passar aqui para a questão dos planos de saúde. Antes, porém, nós vamos às ruas e perguntamos às pessoas, que vai ajudar, inclusive, na nossa resposta aqui, junto ao doutor Bruno. Perguntamos às pessoas nas ruas, qual o motivo, afinal das contas, de você adquirir um plano de saúde? Por que você acabou adquirindo um plano de saúde? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não, eu acho que é uma opção, né, que a gente tem de ter uma segurança, né, médica, né? Isso, não teve motivo nenhum, assim, aparente, não. Bom, meu plano de saúde é devido ao meu pai ser militar, menos pessoas têm condições de pagar um plano de saúde, né? Hoje acessível tem poucos planos de saúde acessíveis pra gente agora.
Como o meu é particular, devido ao meu pai ser militar, então eu não sei exatamente o preço do plano de saúde. É importante ter, né? Quando precisar, ele sabe. E a empresa fornece, a empresa que eu trabalho. O fato de meu marido ser médico e os planos de saúde são necessários para prover um atendimento mais funcional, mais rápido, né? Eu acho que são necessários. A sinceridade é o mau atendimento do SUS. Aí, assim, eu dou prioridade, porque se depender, né, do SUS hoje, a gente está perdido. É isso mesmo, a rapidez no atendimento, que o SUS é péssimo. E a demora para fazer exame também. Eu acho que é para ter um pouco mais de comodidade, né? Porque o SUS hoje realmente está muito complicado. Está muito difícil. A necessidade, porque a saúde pública não supre a necessidade que a gente tem. Bom, tá aí, doutor. É um pouco consenso. Claro que, como gosta de dizer aqui o Frei Moser, nem tudo aquilo que é consenso, às vezes é de bom senso. Mas, coloca pra gente, por favor, a partir um pouco dessas falas, como é que surgem os planos de saúde, o seu contexto aí? Olha, você vê que o discurso ele tem um eixo quase que básico, ou seja, rapidez. O plano de saúde é mais rápido e o SUS não vale nada, né? Em resumo, esse é o eixo. Sabe o que eu acho interessante, padre? Porque se você fizer uma análise com mais frieza, quem que ganha com a população não indo para o setor público? É o próprio setor público, porque ele não precisa crescer. Ou seja, quem está na política, ele fala assim, não, então deixa do jeito que está, as pessoas estão procurando planos privados de saúde, tal. Por que eu estou falando isso? Porque nos anos 70, nos anos 80, na construção do modelo chamado Estado neoliberal, um dos eixos era, eu tinha uma crise de natureza previdenciária nessa virada de décadas, no século XX. E o discurso era, vamos tentar esvaziar todo o setor de seguridade social, ou seja, previdência, assistência e saúde. E incentivar a criação de planos de saúde privados para poder acolher pessoas que têm condições financeiras de pagar. Então você teve um eixo na virada dos anos 70 para 80 com essa motivação cada vez maior dos planos de saúde atender, num primeiro momento, setores médios da sociedade, setores de classe alta. Só que isso foi evoluindo a tal ponto, se você fizer uma pergunta numa sala de aula, algum grupo de pessoas, a imensa maioria já tem plano de saúde, independente da classe social. Hoje elas são atingidas pelo plano de saúde. E nós falamos aí em 40 milhões no começo, é isso mesmo, né? Por aí. Por aí. É um dado muito, muito grande. Então, e veja bem, é um discurso orquestrado. Tem problemas no SUS? Tem. Mas será que os planos de saúde não estão com os problemas tão parecidos com o SUS ultimamente? Pois é. Porque até que ponto... porque uma coisa é uma pessoa que tinha um plano de saúde há 20 anos, que realmente tinha rapidez no atendimento. Será que essa pessoa tem a rapidez no atendimento? Eu falo de experiência. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 3 anos e uma menina de 1 ano. Quando um deles tem um problema de saúde e precisa ser atendido rapidamente, eu vou a um hospital X do meu plano de saúde e levo 3, 4 horas para ser atendido. Então, será que está tão diferente assim? Né? O que está acontecendo exatamente? Então, o discurso, que um é muito pior que o outro, isso aí tem que ser revisto. Né? Porque o problema é que vários planos de saúde têm a mesma estrutura, os mesmos equipamentos, a mesma quantidade de médicos que tinha há 20 anos. Exato. E só que tem o triplo, o quádruplo de número de assistidos pelo plano de saúde. Exato. Então, são essas questões que precisam ser realmente debatidas e aprimoradas. E hoje o consumidor, a consumidora, porque aí eu estou tratando daquele usuário do plano de saúde, ele hoje reclama sistematicamente do não atendimento. Ele é frustrado pelo não atendimento. E muitos até acabam voltando para o SUS. Exatamente, exatamente. Teve até um relato que me foi dado de uma mulher que precisava fazer uma intervenção cirúrgica, que ela tinha identificado um tumor no útero, e ela fez os 2 caminhos, uma marcação pelo SUS, uma marcação pelo plano de saúde dela. Sem brincadeira, do SUS saiu primeiro. E ela fez pelo SUS e está ótimo. Como diz o bom mineiro, olha para você ver. Exatamente. Então, são essas questões que realmente nós temos que aprofundar muito o debate em torno dos planos de saúde. Até que ponto
né? Nós ficamos dependentes dele e ficamos, Sim. pelo discurso que está aí colocado, ficamos. Então, vamos ter que tratar desse plano de saúde de uma forma mais humana para as pessoas, efetivamente falando. Agora, Frei, exatamente, o fato é porque talvez um certo número de planos de saúde acabou se transformando pura e simplesmente num negócio, e aí não deveria entrar a vigilância sanitária, a Agência Nacional de Saúde nesse caso. Claro, nós temos acompanhado, mas... Nós não podemos nos esquecer de uma coisa, que a indústria farmacêutica é uma das mais poderosas. E essa indústria farmacêutica, ela evidentemente quer vender o produto e quer amealhar, não é, fundos para pretensamente dar uma melhor assistência. Eu acho que nós não podemos equiparar todos os planos, mas todos eles têm algumas características em comuns. Por exemplo, essa da racionalização, do sempre novos reajustes. Agora, acabamos de ter um reajuste de 7,5%, 93%, e assim por diante. E eu acho que isso faz parte de um mecanismo de sociedade que não deveria existir. Ou seja, esses planos têm lugar, mas deveriam ser muito mais monitorados, para que estivesse de fato ao serviço de todos, de maneira diferente. Não é que o pobre seja do SUS e que os ricos passem para os planos de saúde. Não é nesse sentido, mas é no sentido de haver um entrosamento, de tal forma que tanto num quanto no outro haja uma boa assistência e uma boa vigilância, porque os postos de saúde também, muitas vezes, são uma vergonha. Pois é, tem a participação aqui do pessoal na internet, e interessante que tem uma fala aqui do rapaz, ele tem um código no nome, não dá para saber exatamente quem é. Ele diz aqui uma questão, doutor, interessante, ele disse, olha, eu gostaria de saber, nesse caso, questão dos planos de saúde, onde é que está o juramento que esses médicos fazem? E é incrível que 90% deles são de classe média alta e tratam as pessoas com descaso, mesmo usando de nosso dinheiro para se formar em escolas públicas, pois os menos favorecidos, devido à dificuldade do processo seletivo, nunca conseguem estudar nelas. Deem uma olhada nos estudantes e vejam que formam profissionais, o cara é duro aqui na fala, hein? Profissionais drogados e a fim de ganhar dinheiro em consultas particulares, enquanto votarmos achando engraçado colocar pessoas como Tiririca no governo, nossos filhos, que espécie de futuro vão ter pela frente, porque as nossas escolhas têm sido as piores possíveis. Eita! Bem, e aí tem, o Tiririca, tem opiniões aqui, né, similares. O Tiririca desapareceu, agora a praga, digamos assim, do mau atendimento, esse não desaparece não. Sim, doutor Zé. Olha, vamos resgatar aqui, pegar a fala dele, e o que o Frei Mose também colocou. Vamos lembrar qual que é o nome da agência que regula o setor do plano de saúde? Chama Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, que é suplementar o SUS. Só que, na verdade, virou um primeiro atendimento para a imensa maioria das pessoas. Então, aí você já vê o problema. Aquilo deveria ser um apoio, um suporte para uma eventual falta, se tornou o eixo primeiro para as pessoas. Então, aí já vê que a concepção de gestão tem algum equívoco. Na fala do nosso espectador, primeiro eu vou começar pela parte final dele. Olha, quem elege as pessoas que estão lá somos nós. Então, volto a insistir, nós nos organizamos, temos uma participação mais consciente, fazer um voto, saber realmente o que significa aquele projeto, convencer outras pessoas, inclusive, ao nosso lado, que é importante o papel dessa participação, a gente transforma a sociedade. A Constituição da República fala, no seu parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce. Então, você não está transferindo o seu poder para o político, o seu poder continua sendo do povo. E eu tenho até um colega meu que fala que o dia que o povo souber que o poder é dele, muita coisa se transforma. Então, eu acho que isso tem que ser pensado. Sobre a questão dos médicos, claro, tem maus profissionais, bons profissionais em qualquer setor. Agora, uma coisa tem que ser dita, eu acho que isso tem que ser... Eu tenho participado de muitas audiências públicas, seja na Câmara Municipais, em assembleias legislativas, e os médicos têm que colocar uma questão que é relevante. O que eles ganham de remuneração na tabela, tanto do SUS quanto dos planos de saúde, é baixíssimo. É baixíssimo. É claro que isso não justifica um mau atendimento, de forma alguma. Porque a pessoa tem que atender o outro de forma correta sempre.
Perfeito. independente da remuneração. Mas que você tem uma indústria por trás de boa parte dos planos de saúde que é riquíssima. E os médicos não são os maiores responsáveis por isso, que eles ganham pouco, muitas vezes. Eles também são vítimas, muitas vezes. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Pediatra. Você que está em casa, que tem um filho pequeno. É fácil achar um pediatra hoje no Brasil? Não é. Não mesmo. Porque os pediatras é uma espécie de extinção, que os próprios médicos falam. É verdade. E vários deles eles preferem não atender para o plano de saúde. Eles saem do plano de saúde e vão para a rede privada deles, ganham muito mais. E aí você que está aí consultando o plano de saúde, o SUS, vai ter dificuldades enormes, né, para cuidar do seu filho e da sua filha. Então, e sendo que, por exemplo, o atendimento por um pediatra, segundo que a lei 9656 fala, as resoluções da ANS, você tem 7 dias úteis no máximo para conseguir uma consulta com o pediatra. Será que você realmente consegue essa consulta tão rapidamente, nesses 7 dias úteis? Então, são essas questões que a gente tem que refletir. Então, é um problema de gestão desses planos, melhor remuneração dos médicos, melhor estrutura dos planos de saúde, de respeito ao consumidor, que muitas vezes está ausente. E o consumidor, claro, nós vamos falar isso no terceiro bloco, já você aguarde aí. O consumidor, ele precisa estar mais atento também aos seus direitos, não é verdade, doutor? Então nós vamos para o intervalo, rapidinho nós estaremos de volta e aí vamos falar um pouco sobre esse papel também do consumidor, papel fiscalizador. Daqui a pouquinho a gente vai deixar também aqui não só o endereço eletrônico, mas também o telefone da Agência Nacional de Saúde. Se você tem alguma reclamação, observação, também vai ter a oportunidade de fazê-lo, porque nós precisamos, já que temos tantos deveres, não é, enquanto cidadãos, também fazer uso dos nossos direitos, não é isso? Então, rápido intervalo e voltamos já.